É impressão minha ou você notou que as pessoas parecem estar se ajoelhando menos quando oram? E estou falando de cristãos na igreja, é claro. Antigamente, em todos os cultos, em algum momento durante o culto, você via o pastor e as pessoas se ajoelharem. E você ia a muitas igrejas que tinham até bancos com almofadas para se ajoelhar, porque se entendia que quando você ia à igreja, em algum momento se curvaria diante de Deus. Mas parece que nas igrejas evangélicas de hoje, quase todo mundo fica de pé quando ora. Talvez levantem as mãos, talvez inclinem a cabeça, mas muito poucas pessoas se ajoelham em oração. E eu me pergunto se algo está se perdendo. Encontramos isso na Bíblia. É extremamente claro que os personagens bíblicos do Antigo e do Novo Testamento ajoelhavam-se na maior parte do tempo quando se aproximavam formalmente de Deus em oração. Porque sua postura e sua linguagem corporal dizem algo sobre sua atitude. Você vê isso até mesmo no reino animal. Se você tem um cão alfa, ele está com a cabeça erguida e quando os cães submissos se aproximam, eles se encolhem um pouco. E mesmo em outras religiões e reinos do mundo, quando as pessoas se aproximam do rei, elas se curvam. Em alguns países, como a China, eles se abaixavam e se arrastavam diante do rei com a cabeça baixa antes de se dirigirem a ele. Mas os cristãos agora não têm problema em estar na presença do Todo-Poderoso quando estão em súplica, e eu me pergunto se algo está se perdendo. Vamos descobrir. O que a Bíblia diz? Por exemplo, você pode ler no Salmo 95, versículo 6, você pode ler onde Paulo diz, em Efésios 3, versículo 14. Tanto na adoração pública quanto na particular, é nosso privilégio dobrar os joelhos diante do Senhor quando oferecemos nossas petições. A Bíblia diz que esse é o exemplo de Jesus. Você pode ler em Lucas 22, 41. E afastado deles à distância de uma pedra, ajoelhou-se e orou. E assim, amigos, isso deve resolver a questão. Se nosso Senhor e Salvador viu a necessidade de se ajoelhar diante de Deus, o Pai, quanto mais nós, mortais pecadores, precisamos reservar um tempo em nossas devoções pessoais para nos ajoelharmos em oração, algumas outras escrituras. Você pode consultar Atos, capítulo 9, versículo 40, Atos 20, versículo 36, Atos 21, versículo 5, diz que eles se ajoelharam e oraram. No livro de Esdras, ao confessar seus pecados diante de Deus e os pecados do povo, Esdras se ajoelhou em oração. Você pode ler em Daniel capítulo 6, essa famosa história sobre Daniel na cova dos leões, como era seu costume, ele se ajoelhou, abriu as janelas e orou 3 vezes por dia. Muitas pessoas não fazem isso 3 vezes em um ano. Deus quer que redescobrimos a importância de nos humilharmos diante do Senhor, uma postura de reverência quando oramos. Você pode ver a história de Elias na Bíblia, aquela vitória no Monte Carmelo. Ele se ajoelhou quando orou e o fogo desceu. Mais tarde, naquele dia, ele se ajoelhou 7 vezes e a chuva caiu. Depois você pode ver a história em que Salomão dedica o templo. Diz que ele, o rei, construiu a plataforma e se ajoelhou diante do povo. O rei se ajoelhou. Agora, devo acrescentar neste ponto que não é necessário ajoelhar-se sempre que você orar. Você pode ler na Bíblia que, depois que Salomão dedicou o templo, ele se levantou, orou, pronunciou a bênção e abençoou o povo. Não é necessário ajoelhar-se sempre que você orar. E às vezes, isso simplesmente não é prático. Já participei de cultos em que os bancos estavam todos amontoados e o piso era de concreto e frio. E às vezes, à medida que você envelhece, fica difícil ajoelhar-se. E Deus não quer que nos ajoelhemos e tenhamos tanta dor que não consigamos pensar em orar. Mas com tudo isso em mente, há muitos jovens saudáveis que simplesmente nunca tiram um tempo para se ajoelhar diante de Deus. E nossa postura diz algo sobre nossa reverência. E basta você olhar para as diferentes religiões do mundo. Os muçulmanos não têm problemas em se curvar 5 vezes por dia e orar a Alá. Os budistas, os hindus e muitas outras religiões se curvam diante de seu Deus. O Deus do cristão não é ainda mais digno? Ele não é mais poderoso? Ele não é mais santo? Assim, a Bíblia nos diz que, se o meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face, e isso está em 2 Crônicas 7:14, uma das maneiras de nos humilharmos é nos curvarmos diante do Senhor. Portanto, amigos, meu apelo não é que vocês sempre precisem se ajoelhar quando oram. Pedro orava quando estava nadando. Ele estava se afogando. Ele disse, Senhor, salva-me. E Estevão estava prestes a ser apedrejado. Ele orou. Jesus orou da cruz enquanto estava sendo crucificado. E Neemias orou enquanto servia um copo de água ao rei da Pérsia. E assim você pode orar o tempo todo. A Bíblia diz que você deve orar sem cessar. Mas em nossas devoções formais, não nos esqueçamos de nos humilhar diante de nosso Deus e de nosso Criador.